Se nós abrigamos fraquezas interiores, nunca tratadas, nós corremos o risco de, em algum momento, ceder e comprometer o nosso caráter, e comprometer a nossa força moral, e comprometer a tudo aquilo que foi construído. Então, o nosso caráter, a nossa força interior é tudo que tem de mais valor e importante em nossas vidas. Eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que foram acometidas por muitas tragédias emocionais, muitas traições, desvios de caráter, escândalos, e essas pessoas colocaram a perder não só a sua autoridade, não só aquilo que elas estavam construindo, mas toda uma estrutura de vida. Mas como nós podemos evitar esses fracassos devastadores pela falta de caráter, né? Porque a igreja e os líderes, eles têm sido atingidos por essa grande crise moral. Mais uma vez, eu chamo a atenção, porque lidar com a vida espiritual não é simplesmente ter um curso que é teológico que vai te capacitar a lidar com a vida espiritual. O evangelho não é um evangelho da performance, mas da essência. Onde mais o evangelho quer agir na sua vida? Na sua essência, não na sua performance. Então, a negligência, eu fiz a pergunta, né? Como evitar esses fracassos devastadores pela a falta de caráter e falta de estrutura moral? A negligência, ela tem sido um elemento muito presente em todos esses episódios de fraqueza moral. Negligenciamos a nós mesmos quando deixamos de olhar para o nosso interior, dando a devida manutenção e importância às nossas emoções. Negligenciamos muitas vezes nossa família, nosso casamento, o vínculo com a esposa, o relacionamento com os filhos. E quando você coloca em xeque, negligenciando esses vínculos, você está a perigo. Porque são esses vínculos que geram saúde e saúde emocional. Como resultado dessas negligências, muitas pessoas começam a se desesperar e começam a perguntar a Deus: Deus, mas o que está acontecendo? Por que tá tudo dá a impressão que está caindo na nossa cabeça, está caindo ao nosso redor? É porque as pessoas negligenciaram aquilo que elas não podiam negligenciar, que é esse fortalecimento interior, esse fortalecimento da nossa vida moral, da nossa vida emocional. E com o objetivo de construir um caráter sólido para a gente alcançar esse crescimento, eu quero deixar aqui, só para a gente finalizar, alguns conselhos fundamentais para você construir um caráter sólido e alcançar o crescimento em qualquer área que você almejar na sua vida. Então a primeira coisa, o primeiro conselho para você construir um caráter de vitória, construir um caráter sólido, procure ajuda. As pessoas têm um péssimo hábito de sofrer, de enfrentar as coisas tudo sozinho, a crise no casamento, o casal já nem dorme mais junto, está dormindo em quarto separado, lixos emocionais entrou na vida da pessoa e ela não busca ajuda. Então, a primeira coisa para você construir um caráter sólido e uma vida moral restaurada, procure ajuda. Transparência é o ingrediente fundamental de uma vida emocional saudável. Vai procurar uma ajuda de um psicólogo, um discipulador, alguém de confiança com autoridade e experiência que vai te ajudar no processo de construir essas bases de um caráter sólido. O falar, eu sempre tenho ensinado isso, o falar é terapêutico, é curativo, e o guardar, o silêncio, é adoecedor. Abrir as nossas vidas, compartilhar nossas lutas, dificuldades e fraquezas com alguém é a chave para você usufruir de uma saúde emocional e de
e da construção de uma força moral e de um caráter sólido. Esse é o primeiro conselho, busque ajuda. O segundo conselho aqui, reaja. Você precisa reagir à passividade, você precisa reagir ao comodismo, você precisa se posicionar. Eu gosto de um livro chamado As 12 Transgressões, do Sérgio Scataglini, As 12 Transgressões. Ele conta nesse livro que ele viajava muito dando palestra, viajava muito ministrando, e ficava muito em hotel, em quarto de hotel, e ele sentia ali sempre as tentações de ficar sozinho naquele quarto de hotel, ele ficava muito preocupado de não ceder ali aos canais de sensualidade ou pornografia, e ele assumiu um posicionamento muito radical para manter essa integridade moral e esse caráter sólido. Sempre quando ele chegava no hotel, ele estendia ali a toalha e colocava sobre a televisão, e colocava muitas vezes a Bíblia dele sobre a televisão, e ele fazia da televisão como se fosse um altar ali, consagrando o quarto, consagrando a vida, evitando assim ceder qualquer que seja a tentação. É uma reação radical, e tem coisas que nós precisamos reagir de forma radical. Esse foi o segundo conselho para você construir uma vida íntegra, moral e de um caráter sólido. O terceiro conselho aqui para a gente já ir para o final: estabeleça uma vida devocional. Ou seja, você que entende que Deus é importante na sua vida, você que entende que a vida espiritual te constitui enquanto indivíduo e pessoa, você não pode ficar sem contato, você não pode ficar você não pode ficar sem conexão. As pessoas hoje se preocupam muito com a conexão da internet do seu celular, e não pode ficar desconectado um minuto, está sempre buscando Wi-Fi, mas as pessoas facilmente se desconectam de Deus, facilmente se desconectam da vida espiritual. Uma vida de relacionamento com Deus, ela nos ajuda nesse fortalecimento interior. É uma trajetória, se você olhar hoje, muitos homens que nós temos como referências ministeriais, e eu tenho muitas referências de homens de Deus, mulheres de Deus, com muitos referenciais. Essas pessoas, elas tiveram uma trajetória em comum, né? Essas pessoas, elas foram marcadas com um relacionamento muito profundo e muito íntimo com Deus. Elas não negociaram de forma nenhuma a sua conexão com Deus. E para você, então, experimentar esse fortalecimento do seu caráter, é importantíssimo você não negociar essa conexão com Deus. Eles tiveram uma construção, essas pessoas que hoje são referências ministeriais, são referências aí espirituais, elas tiveram uma construção de uma vida séria, comprometida e contínua com o seu relacionamento com Deus. E eu gosto muito dessa ideia, né, de continuidade. Jesus ele fala sobre isso em Mateus 6,6. Jesus estava ensinando as pessoas ali de que forma orar, e ele diz assim: mas você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. O quarto, ele se refere àquele lugar onde dia após dia você desfruta de um relacionamento com Deus. O quarto é um lugar de intimidade, é um lugar de entrega, é um lugar onde você não precisa ter máscara, fingir nada. O quarto você fica à vontade. E o que Jesus está dizendo é que você precisa ter algo assim com Deus. Eu gosto de citar uma dessas referências na minha vida, é o pastor Cote. Não sei se você conhece o Cote. Cote, nós tivemos uma caminhada por muitos anos. Eu o considero como uma referência, um mentor. E uma certa vez ele estava ministrando em um dos nossos seminários de treinamento,
E alguém chegou para ele, eu estava bem ali do lado, ali ouvindo, alguém chegou para ele e fez para ele a seguinte pergunta. Ele disse: Scott, eu queria saber qual foi o seminário que você fez, porque você tem uma profundidade muito grande, você tem uma capacidade de ensinar as coisas, e eu queria saber qual seminário que você fez, eu quero fazer também. E a resposta do Scott foi, na sua simplicidade, muito fantástica. Ele diz assim: não, meu irmão, eu nunca fiz seminário teológico. O único seminário que eu fiz foi o seminário do quarto. E de fato, né, ele nunca fez um seminário teológico e o único seminário que ele fez foi o seminário do quarto, ou seja, um relacionamento profundo e contínuo com a palavra de Deus, com Jesus, com a Bíblia, um relacionamento contínuo. O crescimento e a multiplicação nada mais é do que o efeito de um relacionamento secreto, pessoal e contínuo com Deus na nossa vida.